Olá, fãs de Jane Austen. Como eu já falei para vocês no vídeo anterior, eu estou extremamente atrasada com tudo. E eu não me lembro se eu falei que talvez a tradução deste livro, que eu já havia conversado na, na apresentação para a comemoração dos 250 anos de Jane, que eu pretendia, né, pelo menos deixar a tradução pronta esse ano. Claro que eu não vou poder. De qualquer forma, o que eu vou fazer hoje? Eu não vou parar, eu vou levar mais tempo, mas eu vou ler o primeiro capítulo, que ainda não está revisado, mas já está lá bonitinho. E fazer uma pergunta para vocês, porque eu tenho grande dúvida a respeito do título, porque me parece que em português, se eu traduzir lá literalmente, não vai ficar uma coisa bacana, não sei. Aí vocês depois deixem a opinião de vocês, tá? O livro continua, ainda não, óbvio que não encadernei, mas eu ainda pretendo encadernar, mas isso vai ser só ano que vem, é claro, né? Eu usei também aqui, deixa eu abrir aqui assim, deixa eu ver se tem, acho que é no primeiro capítulo, tem um desenho para mostrar para vocês, que é da capa, que eu utilizei na capa desse vídeo, tá? Ele tá no final do primeiro capítulo, se não me engano, não é bem no final, tá numa parte do primeiro capítulo, tá? Aí eu mostro, até porque as folhas estão todas em pedacinhos, eu vou retirar ele aqui assim. Mas vamos lá, eu vou ler, eu espero que vocês gostem, ainda tem modificações para fazer, tem correções e tudo, mas eu acho que dá para ficar assim, bastante bom. É uma história contada por duas senhoras, não é? Escrita por elas. Já descobri que elas escreveram outras coisas bem interessantes. Mas vamos lá, vamos deixar de conversa fiada. Capítulo 1. Né? Então, o título, na verdade, é assim, o título do livro é o seguinte, Jane Austen, né? Her Homes and Her Friends. Tá aqui assim. Suas casas, seus lares e seus amigos, seus conhecidos, que seja, não é? Essa é a minha dúvida, essa é a minha grande dúvida em o que eu coloco assim, Jane Austen. Seus lares e seus amigos, os seus conhecidos, enfim, não sei, me tem ideias aí, tá? Então vamos lá. Uma chegada em Austenland, ela colocou Austen -Land, que eu traduzi como Austenlândia, que a gente já usa Austenlândia, tanto é que tem um filme que eu vou falar a respeito, que eu já falei para vocês, né? E achei interessante, não sei se essa é a primeira aparição de Austenland, ou Austenlândia, né? Então vamos lá. Em uma bela manhã, em meados de setembro, uma charrete, setembro, este mês agora, né? Uma charrete ia abrindo seu caminho pelas estradas estreitas de Hampshire, que é o condado onde morava Jane. Nela estavam sentadas duas ardosas admiradoras de Jane Austen, munidas com caneta e lápis e ansiosas para ver os locais onde ela morara, para ver as cenas que ela vira e para apreender tudo que pudesse ser aprendido sobre os arredores onde ela vivera. A charrete em questão foi alugada em um vilarejo rural de um ferreiro. Foi alugada por um ferreiro, né? E foi conduzida pela esposa dele. A boa mulher sabia pouco mais do que nós, as viajantes, sobre a viagem de 35 quilômetros que tínhamos pela frente. Vou achar aqui. No entanto, havia postes para nos orientar e, sem dúvida, viajantes, os postes que ela fala, essas plaquinhas, eu acho que eles têm até hoje acho que é de metal, mas na época era de madeira, né? E aqui vocês vão ver na capa, do vídeo, que está escrito Austenland, terra de Austen. Tá? No entanto, haveria postes para nos orientar e, sem dúvida, viajantes aos quais pedir informação. Enquanto isso, o nosso robusto pônei trotava tão rapidamente que parecia pronto a realizar uma viagem ainda mais longa. Tínhamos estudado o mapa e imaginávamos que, por meio de vários atalhos, poderíamos concluir a viagem antes do cair da noite. Infelizmente, não havia atalhos. Ficamos intrigadas com a primeira escolha de caminho a tomar. Não havia nada a fazer senão perguntar junto de um grupo de chalés à beira da estrada. Então, uma de nós foi até um jardim
que brilhava com as flores de fim de verão, e bateu na porta de entrada. Não tivemos resposta. Tentamos outra, ladeada por macieiras carregadas. E outra, e mais outra, sem sucesso. Nos ocorreu, então, que os habitantes dessas casas, né, deviam estar fora, todos fora, colhendo lúpulo. A verdade é que tínhamos deixado os aldeões trabalhando duro lá no começo de nossa jornada, onde a filha do pároco tinha se juntado a um dos grupos e estava ajudando algumas mulheres idosas a encher seus sacos de lúpulo, né? Como eram bonitas as ruelas estreitas por onde passamos, com as suas sebes de árvores arqueadas e suas margens íngremes adornadas com samambaias amarelas. Nunca vi samambaia amarela, você conhece? E os longos ramos de amoreiras cobertas de frutas maduras. O objetivo imediato desta viagem não era outro senão Steventon, local de nascimento de Jane Austen. Mas Steventon, ao que parecia, era uma vila onde não havia alojamentos e tinham sido aconselhadas a parar em Clark Green, uma aldeia a poucos quilômetros de Steventon, onde poderíamos dormir numa pequena taberna rural. Portanto, tínhamos que ir para Clark Green. Perguntamos o caminho a um trabalhador rural, que encontramos por acaso, mas descobrimos que ele não sabia a existência de Clark Green. Por fim, só dá coisa errada. Por fim, quando chegamos a uma espécie de vilarejo, um estalajadeiro de boa índole, em meio a seus pombos e aves, inteirou-se de nossas dificuldades e disse-nos que havíamos saído muito do nosso caminho, perdidas, e aconselhou-nos a seguir pela estrada de Basingstoke. Com a ajuda de suas instruções, conseguimos na antiga cidade de Basingstoke. Entramos, aliás, com a ajuda de suas instruções, conseguimos fazer isso e, ao anoitecer, entramos na antiga cidade de Basingstoke. Depois de uma breve parada, retomamos a viagem e, finalmente, quando a escuridão estava se aproximando, chegamos triunfantes à solitária pousada de Clark Green. Mas nosso triunfo durou pouco. Dentro de casa, tudo era uma confusão. Quartos desmontados, caixas de embalagens obstruindo as entradas e móveis empilhados contra as paredes. Descobrimos que o dono da pousada e sua família estavam às vésperas de partir. Ele disse que era impossível nos receber, mas nos ofereceu o uso de uma charrete e um cavalo novo para nos levar a Vienne. Eu não sei como é que pronuncia esse nome, devia ter olhado antes, né? Um lugar a alguns quilômetros mais a oeste, onde ele achava possível encontrarmos abrigo uma pequena pousada. O nome nos chamou a atenção, pois Diane tem suas associações com a família Austen. Lá, o pai e a mãe de Jane passaram os primeiros 7 anos de sua vida de casados. Vamos para Diane com toda certeza. Assim, despedimos-nos de nossa cocheira, a esposa do ferreiro, e enquanto ela levava seu robusto pônei para o estábulo, partimos alegremente pelas estradas que escureciam. Logo em seguida, uma luz apareceu entre as árvores, e em poucos minutos paramos em frente a uma construção baixa, irregular e caiada de branco. A pequena estalagem à beira da estrada de Diane Gate. Nossos problemas haviam terminado e apreciamos muito nosso jantar aconchegante, que comemos em uma pequena sala de estar impecavelmente limpa. Uma conversa com nossa hospedeira nos deu a bem-vinda informação de que estávamos a menos de 3 quilômetros de Steventon. Nossa pequena taberna, Gatehouse, como era conhecida antigamente, ficava, segundo ela, onde a estrada para Steventon se junta à estrada principal ao oeste. Isso, sem dúvida, daria importância para os Austens e seus vizinhos de campo. E nos lembramos das palavras de Jane em uma de suas cartas, quando, ao falar de um passeio a Basingstoke e Steventon, ela diz, deixamos o Warren em Dingate, a caminho de casa. Assim adormecemos felizes naquela noite e com a certeza de que estávamos realmente na terra de Austen, na Austenlândia. Eu achei uma gracinha. É bem assim, talvez porque eu sou mais velha, é bem a história de 2 senhoras. Eu não sei que idade elas tinham, depois eu vou ver quando elas escreveram isso.
Porque a gente gosta de detalhes, a gente, né, para contar as coisas, né? Então elas foram contando tudo que elas estavam vendo, né? Tinha uma linha de ação que era visitar todos os lugares, começando por isso onde Jane nasceu. E mas ela vai contando outras coisas, as pessoas que elas veem, os locais, enfim, como estava o clima, como estavam as árvores, a grama, tudo, e a estrada. E os pequenos percalços, né? Em ficar num lugar não deu, foi ficar no outro também não deu. Então foi isso aí. Eu amei, eu tô amando, né? E é tão bom retornar. É uma pena que eu não vou conseguir fazer isso tudo ano, porque isso aqui tem que revisar. Tem umas coisas que eu já comecei a ler agora aqui, já vi. Nossa, mas ficou esquisito. Tem que melhorar isso aqui e fora uma revisão depois de um revisor profissional, né? Então é isso, pessoal. Esse vai ser o primeiro. Depois vai ser, como eu disse, à medida que eu for traduzindo, se aparecer alguma coisa engraçada, alguma coisa assim, olha, o que tem? Eu faço um comentário. Coloco, né? Faço um pequeno vídeo, um comentário sobre detalhes, sobre curiosidades do lugar e da própria tradução, né? Porque eu certamente vou aprender muito. Eu já aprendi algumas coisas que eu nem fazia ideia, já aprendi. Isso nos outros capítulos. Então, eu disse, nossa, mas é isso mesmo? Olha só que legal. Então, eu acho que, não sei se vocês me dizem depois se vão curtir esse tipo de vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo.